Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem já ouviu isso aqui em algum lugar? Quem nunca ouviu? Pastor, não sei a que se refere isso. Ora, nós nascemos ouvindo isso. A igreja ensina isso. Que igreja? Essa aqui não, mas a maioria. Quando é que se ensina isso? Não raras vezes de maneira indireta. Quem aqui ama a irmã Vera? Diga um amém bem forte. Todo mundo te ama, Vera. Agora, olha o que a igreja faz. Sabe até que ponto a igreja ama a Vera? Até o dia que a Vera estiver aqui conosco, sorrindo, ofertando, cantando e apoiando. Se amanhã ela se revolta contra o ministério de Volta à Palavra, aí o que é ensinado de maneira prática? Não falem com ela, aborreçam a ela, se encontrar com ela no caminho, desvia. A própria igreja passa a falar mal dela, pastores passam a falar mal dela. Não é assim que acontece em todos os lugares? Amarás o teu próximo e odiarás o teu. Se tornou inimigo, a gente odeia. Hein, ô TT? Não é assim? Que rapaz, eu estou com um problema. O que é? Não, fulano. Não, mete uma bala na cara daquele camarada e resolve o problema. Não é não? É só você esculhambar ele, esculhamba. Não é assim? Mas não é assim que nós somos. Nós, seres humanos. A nossa cultura nos ensina isso. O evangelho dogmático ensina isso. Mas Jesus fala, 43 do capítulo 5 de Mateus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, disse Jesus, porém vos digo. Em outras palavras, esse porém significa, sabe o quê? Eu não digo como vocês ouviram. Eu não participo, não compartilho, não ratifico, não aprovo o que foi dito. Mas foi, não importa quem disse. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis. Está na sua Bíblia essa expressão? Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Alguém aqui já ouviu em algum lugar Jesus dizendo: filhos do diabo, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Salvo engano foi João Batista diz isso. Jesus também, no capítulo 8 de João, também diz isso. Ora, mas como assim? Filhos do diabo? Para que vos torneis filhos do vosso Pai? E aí a teologia dogmática fala assim: não, todos os homens são filhos do diabo. Por quê? Não, porque é do diabo. Para se tornar filho de Deus, tem que se converter. Não é assim que nós ouvimos muitas vezes? Mas nós vamos encontrar o testemunho do próprio Jesus, dizendo muito antes da sua morte, muito antes do Pentecostes, muito antes do Espírito ser derramado, do Espírito ser dado enquanto regeneração, quando ele dizia assim: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar dizendo assim. Não pode, Jesus não está certo. Se eu não sou filho, ele não pode ser meu pai. Concorda? Se o homem não é filho, como pode chamar a Deus de pai? Quando Cristo diz, dizei Pai Nosso, ele está dizendo, todos os homens são filhos do Pai Celestial. A não ser que a sua religião seja tão sectária que você diga, todos os não crentes estão proibidos de orarem a Deus chamando-o de Pai. Aí é um problema seu. Mas se você entende que naquela ocasião Jesus diz tais palavras, mas aí vem a teologia dogmática. Não, mas ali os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E os discípulos, eles significam, representam os salvos. E Judas estava lá, fazia parte. Jesus falou assim: quando vocês orarem, menos Judas. Foi assim que ele disse? Bem, para resolver o problema, em outro lugar, Mateus capítulo 9, Jesus dizendo agora a escribas e fariseus, repreendendo-os, inclusive ele diz, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai
que está nos céus. Pastor agora criou uma confusão. Por um lado a Bíblia afirma que somos filhos, por outro já chama de filhos do demônio. Depois, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celestial. Afinal, de quem eu sou filho? Do demônio? De Deus? Ou tenho que me tornar filho de Deus? Irmãos, em natureza, pelo ato divino da criação, o homem, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi gerado pelo sopro divino. E, portanto, o homem em natureza é filho de Deus. Com a entrada do pecado, este homem simplesmente, iludido na sua consciência e no seu coração, saiu da casa do pai e se tornou aquele filho pródigo da parábola, filho, mas longe do pai, filho, mas fora da casa do pai, filho, mas sem a posição de filhos, coração rebelde, coração revoltado, coração rancoroso, coração malvado, coração perverso. Tal coração é que Jesus fala, essa atual consciência caída, que não é algo da natureza, mas é uma condição psíquica e espiritual de afastamento de Deus, é que diz filhos do diabo. Sempre que eu não reflito aquilo que o meu Pai é, que é o Pai eterno, que é o Pai celestial, sempre que eu manifesto a partir do meu coração qualquer coisa que esteja em desarmonia com o Pai celestial, eu estou como filho do diabo, filho das trevas. E eu preciso, portanto, de voltar. Tudo o que precisava o filho pródigo fazer era o quê? Voltar para casa, retomar o seu lugar, retomar sua posição. Quando ele retorna, há 3 elementos que representam esse ser constituído como filho, ser colocado na posição de filhos. O pai o abraçou, o beijou, e o que ele fez? Colocou sandálias nos pés, símbolo de quê? Da filiação, porque os escravos não usavam sandálias. Colocou-lhe uma roupa nova, bonita, é o símbolo da justiça. E agora o mais importante, pegou o anel de autoridade do pai e colocou no dedo do filho, porque agora esse filho foi restituído. Quando Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos para que nos tornemos filhos do Pai Celestial, ele quer dizer, quando o homem volta para Deus e reassume tal posição, ele não terá outra expressão senão aquilo que o Pai é. Assim como o Pai ama os homens, maus e bons, justos e injustos, indistintamente, aquele que se torna filho em posição, aquele que se restaura com Deus, que se reconcilia com Deus na sua consciência, não terá outra expressão senão amor.